Boa tarde, amigos. Estamos falando aqui da cidade que tem o trânsito mais violento do estado de Mato Grosso, Pontes de Lacerda. E continua sendo violento. Hoje, mais informação de acidentes, inclusive um em Conquista, onde o motorista do carro não conseguia parar em pé, de tão bêbado que estava. Aqui, 2 bêbados foram presos pela PRF dirigindo um carro. É sinal de que o trânsito continua sem nenhuma fiscalização. Vacinação. Pontes de Lacerda não tem vacina para menores de 18 anos, segundo a informação que nós recebemos agora, né? Será que a gente já pode tirar máscara? É isso que nós vamos discutir hoje, aqui com o Maxwell Guimarães e hoje com o pastor Manuel Elecínio. Boa tarde, Maxwell. Boa tarde, Vieira. Boa tarde, pastor Manuel. Um prazer estar aqui mais uma vez discutindo os assuntos de interesse da nossa comunidade. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Também para nós é uma satisfação muito grande, né, estar aqui no Visão Crítica, né, podendo colaborar dentro da medida do possível. Para nós é um prazer estar aqui junto com vocês. Tá certo. Hoje nós estamos felizes. Aqui o grupo da TV Centro-Oeste, o Grupo Centro-Oeste de Comunicação, está bastante feliz porque nós estamos alcançando os maiores números de audiência da história de Pontes de Lacerda. Então, a gente está... nós temos hoje a TV Centro-Oeste, nós temos 7 programas semanais aqui, né? Dentre esses programas, todos eles em rede social, né? E os nossos números estão cada vez crescendo mais. Hoje nós temos o programa, o Jornal Centro-Oeste, né? No meio-dia tem o Fala Cidade, né? Diariamente às 18 horas, né? Temos o Visão Crítica todas as segundas, temos o Somos Mais Agro, programa do agronegócio, todo dia de manhã às 7 horas da manhã. Temos o programa do Luiz aos sábados e também o bate-papo com ela, com a Daiane, todo sábado, um programa voltado de cunho religioso. Então, nós temos a empresa de comunicação que mais tem programas locais, né, e de maior audiência. Hoje, só para você ter uma ideia, mais de 600 pessoas estavam assistindo ao vivo o Jornal Centro-Oeste, né? E enquanto a nossa concorrência estava lá com 40 e a outra com 9. Né? Essa é a grande diferença aí, né? Que a gente está feliz da vida, até porque a gente faz um trabalho sério, né? E as discussões aqui, as matérias são sérias, são a credibilidade. Há mais de 30 anos, né? Pontes de Lacerda aqui e a TV Centro-Oeste vivendo um caso, né? De harmonia, né? E de comprometimento e de cumplicidade, tá certo? Bom, gente, primeiro assunto, eu gostaria até que o pastor até que passou para nós uma informação bastante interessante, que é a questão da vacinação, né? A gente está ouvindo falar aí que vários municípios estão com vacinação para menores de 18 anos, mas me parece que Pontes de Lacerda não pode, né, pastor? É isso? Vieira, o que nos incomoda é que, na verdade, a saúde... pouca coisa mudou, ou praticamente nada mudou. Antes da pandemia, durante a pandemia, pós-pandemia, a gente percebe que, na verdade, a gente não consegue ver de maneira clara e evidente que houve uma melhora. Houve, né, dinheiro repassado do governo federal, que até hoje a gente não sabe, né, de que maneira aquilo foi aplicado, né? Se o município não tem, é porque o governo federal não repassa, o município não tem como adquirir essas vacinas, né? O que foi feito dos valores repassados pelo governo federal no período da pandemia para o município, né? São questionamentos que as pessoas nos fazem e que nós fazemos também e que muitas vezes não encontramos resposta. E aqui, trazendo o caso aqui para Pontes de Lacerda, né? Hoje a Prefeitura Municipal tem mais de chega de 75 milhões de reais na conta, né, que poderia ser aplicado, né, de uma forma mais eficiente, ou parte desses recursos aplicado para melhorar a questão da saúde, né, Maxwell?
Nós precisamos, Vieira, urgentemente melhorar o atendimento da saúde dentro do município de Pontes Lacerda. Isso tem preocupado porque alguns postos de saúde nós já não temos médicos, Vieira. Tem essa questão que o pastor disse muito bem aí, que foram os repasses do governo federal, foram os repasses não só do governo federal, pastor, mas também do governo do estado para o município de Pontes Lacerda, mas que esses benefícios, esses recursos não chegou na ponta, não chegou na população até o presente momento. E o que nos preocupa é que, pelo andar da carruagem, Pontes Lacerda vai voltar aos tempos que você chega na Santa Casa e eles regulam você para a cidade de Cáceres. E isso preocupa bastante, porque no passado, desde uma cirurgia de um dedo até uma quebradura mais complicada, ou você era encaminhado para a cidade de Cáceres ou encaminhado para a capital do estado. E isso, pelo que tudo indica, pelo que nós estamos acompanhando, vai voltar a acontecer, porque os nossos gestores, o nosso gestor não tem interesse nenhum em fazer um investimento para que o serviço de média e alta complexidade possa ser feito no Hospital Vale do Guaporé. E a gente fica bastante preocupado com isso, porque quem sofre com isso é a nossa população. Porque quando você encaminha o paciente, você pode ter certeza que ali tem um problema que vai uma família carente ou não, acompanhando esse paciente e precisa de auxílio, ou seja em Cáceres, ou seja em Cuiabá. Não tem perspectiva nenhuma, pastor, de melhora do atendimento da Santa Casa. Muito pelo contrário. Porque como o hospital é deficitário, né, então o que vai acontecer é a redução do serviço. Não tem outro. É isso que você está falando. Antes aqui, na época na época do Ideraldo, sim, acho que foi a última vez que você tinha duas equipes de cirurgia, era 24 horas rodando, né? Equipe de cirurgia 30 dias por mês. Depois não. Já entrou na nova diretoria, já reduziu, porque era para poder fazer a questão de redução de equilíbrio financeiro. Equilíbrio financeiro, e agora está cada vez pior. Os recursos da saúde não estão aumentando, né? E a demanda está aumentando, o município está aumentando. A notícia que eu recebo também, Vieira, é de que o município pretende adquirir ônibus para tratamento de pessoas com problema da hemodiálise. Então, se o município está pretendendo comprar ônibus, é sinal que não tem previsão de nenhum investimento nessa área no município, né? E a gente fica perguntando, também perguntas que a gente faz, qual foi a finalidade do município em comprar o prédio da Santa Casa? Comprou o prédio, não comprou o hospital, não assumiu o hospital. Nós percebemos que estamos passando por esse período pós-pandemia, que já podemos dizer, que na verdade, lá atrás, no ano passado, quando se bateu fortemente na tecla do fica em casa, até que os hospitais sejam equipados, até que a saúde seja melhor estruturada, eu tenho receio, que Deus nos abençoe, que Deus nos livre desse mal, de que de repente venha uma pandemia novamente e o discurso será o mesmo, fique em casa, e o que nós percebemos, não houve nenhum avanço. Nós temos ao mesmo tempo, Vieira, que nós temos um município que compra um hospital, mas não consegue terminar algumas unidades básicas de saúde aqui no município, que está parada, a obra parada. Então, nós temos falta de cobertura, o município pensando em ter hospital, mas não consegue cumprir a sua finalidade principal, que é a atenção básica. Nós temos deficiência de agente comunitário de saúde, área descoberta em Pontes Lacerda, né? Uma hora tem médico nos PSFs, outra hora não tem, mas parece que não tem uma política clara. Por exemplo, hoje tem, amanhã não sabemos se terá. Hoje tem, mas de repente o que a gente percebe é que muitos médicos ainda vêm para Pontes Lacerda até aparecer coisa melhor. Tá certo, é isso. Interessante, Matheus. Deixa eu passar uma informação para você. Sim. Eu estive em Cuiabá agora no final de semana, estive no governo, estive na Assembleia, conversando com alguns políticos, e eu achei interessante, assim, me surpreendeu
porque quando se falava em Lacerda, eu falava assim, ó, a prefeitura comprou a Santa Casa agora, né? Ela está administrando, sabe? É como se fosse o município que tivesse comprado o hospital, comprado a Santa Casa e tivesse administrando lá. Não, eu falei, não, ele só comprou o terreno. Ele só comprou o prédio, não, né? só comprou o prédio. Eu falei, não, mas o que está sendo levado politicamente, o que está sendo levado, inclusive para a população aqui, é de que a prefeitura comprou a Santa Casa e ela que está administrando tudo. Tá, sabe? Tudo bem, eu quero tocar nesse assunto da compra do hospital, Vieira e Pastor. O município comprou o que mesmo, Vieira? Porque... Comprou o terreno lá. Que terreno? Um terreno da Santa Casa, que era Mas propriedade do qual é hospital. o terreno que o município pagou mais de 2 milhões de reais? É isso que a gente precisa saber. Por quê? Você pega ali o 100% ali. Parte daquele terreno já é do município porque é da UPA. Isso. Concorda? Já pagou 440 mil. Já pagou 440 mil. Então a UPA não entrou nesse último negócio. Parte do outro terreno, que é aquela ala considerada nova, urgência, emergência ali, toda aquela área ali onde está o centro cirúrgico novo, aquela área ali já é área do município. Já era propriedade do município, por quê? Porque quando foi receber o recurso do governo federal, através do deputado Pedro Henry, através do apoio do deputado Antônio Zambuja da época, o município também adquiriu, já adquiriu aquela área. Então, qual é a área que o município pagou 2 milhões e 700? 700. 2 milhões e 700 mil reais. Porque nós precisamos saber. Porque o que está para a população de Pontes Lacerda é que o município comprou o Hospital Vale do Guaporé. E isso não é verdade. Ele comprou uma ala antiga do hospital, aquela parte antiga, inclusive aquela parte que a Apoena e várias outras empresas reformaram, foi ali que o município pagou mais de 2 milhões e 700 mil reais. Aí eu te pergunto, com esse dinheiro, com os terrenos que hoje existem dentro do município de Pontes Lacerda, que é a propriedade do município, com 2 milhões e 700, será que você não construiria um prédio bem melhor e eficiente do que aquilo que foi adquirido pela prefeitura? Até porque o próprio secretário de Saúde, né, na semana passada, deu entrevista para a Rádio Conte, né, o secretário dizendo assim, ó, é muito improvável que o governo do estado vá fazer algum tipo de acordo, que envolva o hospital regional ali, até porque o prédio antigo não tem condições ali e o governo do estado, inclusive como o próprio deputado comentou também, falou, ó, o governo, quando quiser fazer um hospital regional em Pontes Lacerda, ele vai construir. Ele vai construir. Não não vai usar aquele prédio ali para nada, não. Ô Vieira, o que a gente não consegue entender é que, na verdade, acontece muitas coisas e a gente não sabe para que aconteceu, por que aconteceu, qual é o projeto claro, evidente, né? Por exemplo, comprou o prédio da Santa Casa, para quê? Qual isso incomoda a gente, porque a participação do Comepla, e eu quero novamente deixar bem claro, que nós, quando cobramos, nós queremos cobrar e apontar também direção. Agora, se você tiver a humildade, vai aceitar. Se você não tiver a humildade, talvez você não vai aceitar. Veja bem, o Comepla sempre participou das coisas de interesse do nosso município. Nós fomos tirados do Conselho Municipal de Saúde. Mesmo assim, permanecemos nesse grupo que administra a Santa Casa. Só que essa falta de clareza, de definição, por exemplo, nós temos lá uma coisa, esse valor comprado foi para quem? Esses milhões? Comprou de quem? Esse dinheiro foi para onde? Veja bem, nós temos já historicamente lá pessoas, funcionários, que eu fico preocupado. Qual será o futuro desses servidores da Santa Casa, que deram a sua vida pela Santa Casa? Temos lá funcionários que estão aposentando e já aposentaram já deveriam estar aposentados, né?
depois de um longo período servindo aquele hospital. E, no entanto, o que a gente sabe que dívida trabalhista, o que nos preocupa é qual é o futuro dessas pessoas, como fica a situação dessas pessoas, as dívidas, os encargos sociais, né? A INSS, Fundo de Garantia desses funcionários. Então, eu vejo assim, Vieira, que há muita coisa que vem se arrastando no nosso município e a gente não consegue ver, por exemplo, a Vila Olímpica. Quanto tempo tem aquele elefante branco lá? Em que aquilo está sendo útil para a Ponte Lacerda? O quanto que já se gastou na Vila Olímpica? Todo final de semana, início de semana, a gente senta aqui e discute trânsito em Ponte Lacerda. Já vem se arrastando o problema do trânsito. O prédio da UPA, tá, não vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quando que aquilo lá vai abrir as portas? E nós sabemos que o município, em contrapartida, paga aluguel para a estrutura da saúde funcionar. Por exemplo, paga a farmácia é prédio particular. E temos uma UPA fechada, agora compra o hospital. Então nós temos hoje, sem definição, prédio da UPA, Hospital Santa Casa, Vila Olímpica, trânsito de Ponte Lacerda e também o garimpo. O garimpo é ilegal. O que impede, já não encontrou uma maneira de legalizar? Aí vem polícia, bate lá, tira as pessoas, polícia vira as costas, eles voltam lá. Meu amado, eu não estou fazendo defesa nem acusação contra ninguém, mas eu creio que nós precisamos achar um meio termo. Um meio termo. O rio Sararé continua poluindo, daqui um dia a água vai ser imprestável. Quantas pessoas aqui nessa beira do rio Sararé, proprietários, que fazem uso da água do Sararé, né, que não vão poder usar a água do Sararé. Quando você chega lá, dias atrás eu vi uma mobilização lá em Vila Bela, promotor, delegado, vereador, prefeito, comunidade, todos fizeram lá um evento, um passeio, gravaram uma entrevista, pelo menos isso se tornou de conhecimento público, né, sobre a preocupação com o deságue, né, o desaguar das águas do Sararé no Guaporé. Né? Lacerda, nós temos o problema do garimpo sem solução. Está ilegal. Mas o que fazer? Qual é o mistério para legalizar aquilo? Quando legaliza, é mais fácil de administrar. Nós vamos impor condição. Você quer explorar o garimpo? Então você vai ter que obedecer certos protocolos. Agora fica o garimpo sem solução. Quantas pessoas estão... Quanta é a despesa que o trânsito gera? Despesa de gente inválida, gente doente, estrutura de saúde comprometida, tendo que atender os acidentes de trânsito Ponte Lacerda, Vila Olímpica, que não serve para nada, a não ser para abrigar algum tipo de gente, né? O prédio da Santa Casa comprou para quê? Qual é a intenção? Qual é o projeto? Qual é a visão? Qual é o entendimento? A UPA está lá, outro elefante branco, sem nenhum proveito social. Então, pastor, mas é que assim, se o senhor perguntar para nós, nós não vamos saber lhe responder, né? Se o senhor perguntar para os vereadores, eles aprovaram, mas também não sabem para que é. Tá? Como aqui em Ponte Lacerda é governo de um homem só, então é uma cabeça só que pensa, é uma cabeça que decide, ninguém fica sabendo de nada. E o que mais me admira é o seguinte, é a passividade do Ponte Lacerdense. É a passividade. E acha tudo isso muito lindo. Sabe? O prefeito tem 75 milhões na conta. A quantidade de benefício que dá para fazer com esse dinheiro, nunca ninguém teve. 75 milhões era o orçamento do Nilton Mioto. Sim, o orçamento de um ano. Do ano inteiro. Hoje tem na conta guardado. E a cidade acha bonito. A cidade acha bonito isso. Se o senhor quer ver, vou lhe dar um exemplo. Eu gostaria que a produção colocasse para nós um vídeo de uma cidade que tem hoje 30 mil habitantes. Tá? Veja só.
Vamos colocar esse vídeo para vocês darem uma olhada aí, ó. Água Boa cresce e desponta entre as melhores cidades para se viver e investir. Com uma extensão territorial de 7.582 km², a cidade está localizada no Vale do Araguaia, a 730 km da capital de Mato Grosso, Cuiabá, e 640 km de Goiânia, capital de Goiás. Mais precisamente no entroncamento da BR-158 com a MT-240. Com aproximadamente 30 mil habitantes, Água Boa tem um IDHM de 0,777. Uma cidade em transformação. Travessia urbana, ruas totalmente asfaltadas, iluminação pública 100% em LED, bairros estruturados e avenidas amplas com canteiros arborizados. Água Boa está em constante crescimento. Em implantação, novos projetos trazem mais segurança para todos, como a instalação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos, além de sinal Wi-Fi gratuito através de árvores digitais solares. E pensando no meio ambiente, junto com o serviço de coleta seletiva, foi implantado um aterro sanitário. E para quem procura qualidade de vida, Água Boa oferece praças e parques arborizados. Polo Regional em Saúde. A cidade oferece a mais completa infraestrutura, com hospitais públicos e privados, UBS, ESFS, leitos de UTIs, clínicas, consultórios e laboratórios. A educação de Água Boa é referência regional. Escolas públicas e privadas garantem ensino de qualidade para os mais de 7.000 alunos. Creches estão sendo ampliadas e passam a atuar em período integral. A educação superior desponta com 4 universidades particulares e 7 cursos superiores de faculdades públicas. O Parque Industrial está em plena expansão, sendo sede de multinacionais, indústrias e empresas, destacando-se também como centro comercial financeiro e de prestação de serviços. Água Boa oferece infraestrutura, geração de emprego e renda. O turismo de negócio é aquecido pela Expo Vale, maior e mais tradicional feira agropecuária regional. Moderno e bem equipado, o aeroporto Frederico Carlos Miller é o único da região que possui sinalização e equipamentos para receber voos noturnos. Na pecuária, o município se destaca entre os maiores produtores de rebanho bovino do estado. Já na agricultura, a extensa área de plantio garante uma produção recorde de soja, milho, arroz, sorgo e gergelim. E todo esse desenvolvimento é acelerado com a chegada da FICO. O modal liga Água Boa a Mara Rosa, em Goiás. Dentro do projeto, a cidade é ponto estratégico, recebendo um moderno terminal que atenderá à demanda nacional de transporte de cargas. Conheça Água Boa. Viva esse crescimento. Vocês viram só? Uma cidade com 30 mil habitantes. E olha o que tem. Distrito industrial, com empresas, inclusive, multinacionais lá. Né? Hospital particular, ruas amplas, arborizadas, né? Wi-Fi gratuito na cidade, aterro sanitário, 7 cursos superiores de faculdades públicas, tá? Aeroporto com iluminação e equipamento para voos noturnos. Cidade com 30 mil habitantes. Pergunta se tem dinheiro na conta lá. Vai lá e conversa com o prefeito e vê se ele deixa dinheiro guardado na conta. Né? Essa cidade é boa. Eu conheço, inclusive tem uns colegas vereadores lá, secretário de saúde, e inclusive é a cidade onde o prefeito de Pontes Lacerda compra ambulâncias e veículos, ele compra da cidade de Água Boa. Inclusive tem uma empresa lá que é uma das vendedoras oficiais para o município de Pontes Lacerda, viu? Então, está faltando justamente isso, né? Esse olhar, né? Esse olhar diferente para o município. Ô, Vieira, eu entendo a sua angústia quando você coloca assim, o Ponte Lacerdense talvez aceita tudo, é passivo. Eu já falei, Vieira, que na verdade o que a gente percebe é o outro fio da meada. Por exemplo, os órgãos de controle sociais, eles foram todos alijados em Ponte Lacerda.
os que lutavam há pouco tempo para prestar um serviço relevante, novamente eu faço uma crítica à Câmara, tanto a legislatura que passou como a atual. Eles foram coniventes pelo aniquilamento da participação da população. O Conselho de Saúde, o CONSEG, outros conselhos que eram relevantes foram aniquilados. Então, o que a gente percebe é que a gestão pública parece que não quer a participação da população. Por exemplo, quando você faz parte desse comitê, desse grupo que administra a Santa Casa, vocês são remunerados? Que tipo de incentivo financeiro vocês recebem? Membro de Conselho da Saúde, foi totalmente desconfigurado. Não tem nenhum controle social hoje. O Conselho Municipal, eu desafio, chame aqui o presidente atual, a presidente atual do Conselho de Saúde, para a gente sentir. Eu não vou julgar, eu quero que traga, para ver o nível de controle social. Agora, a última notícia que eu fiquei sabendo é que o Conselho de Saúde está priorizando reunião online. Online, que significa que entra só aquelas pessoas que eu fornecer o link. É uma reunião fechada. Qual o controle social? Você vai na Câmara, você fica lá, é mero espectador, não fala nada, não opina em nada, não tem direito a nada. E nem pode falar. E nem pode falar. Não tem casa do povo, mas o povo não pode falar. Não tem direito de falar. O povo não pode falar, não fala. Então, você pega os conselhos. Eu sinceramente, eu fiquei envergonhado com essa força para tirar a população de não participar. Eu falei, essa questão da hemodiálise no município. Nós temos aqui um grupo, uma entidade, né, comandada pelo seu Léo, pelo seu Alzerino, que fazia parte do conselho, estava avançando, mostrando, caminhando, que podia haver dias melhores para a pessoa com problema nessa área. Agora a notícia é, essas pessoas foram tiradas do conselho. A pastoral da Igreja Católica, que eu já falei aqui, ela participava, Dona Cidinha, eu fui testemunha ocular visitando a pastoral lá do remédio da criança, não sei qual é o nome dessa pastoral lá, de pessoas simples irem lá pedir raiz, folha, alguma coisa que não custa nada, fazia parte do conselho, foi tirado. Então, o que a gente percebe que esses órgãos de controle social, eles foram totalmente alijados. Aí, audiência pública. A audiência pública no município é quando convém. O município, por exemplo, teve audiência pública para comprar Santa Casa? Não teve. Não. Prédio da UPA, teve alguma audiência para a população participar? Não tem. Quando o Maxwell fala aqui que, por exemplo, as coisas mais simples que podiam ser realizadas aqui pela Santa Casa, eu me coloco no lugar de um médico. Uma vez conversando com um doutor ortopedista sobre esse número exagerado de pessoas mandadas para Cáceres ou Cuiabá, o médico falou assim: se você chegar aqui na Santa Casa, você foi acidentado, quebrou a perna, eu tenho consciência, competência, segurança para realizar a sua cirurgia. Mas todas as vezes que nós vamos praticar um ato cirúrgico, eu tenho que partir do princípio que numa emergência você pode precisar de uma UTI. Eu não vou arriscar meu registro médico para amanhã meu nome estar na mídia dizendo fulano de tal morreu na mão do médico tal. Então, na verdade, alguns atos que poderiam estar sendo realizados em Ponte Lacerda, por segurança e por prudência do médico, ele acha muito melhor estabilizar você, parte para Cáceres.
parte para casa, porque não tem UTI. Como é que eu vou praticar um ato cirúrgico sem garantia de uma UTI? Enquanto não tiver UTI de coronavírus, entendeu? A gente sabe que não é uma UTI própria, adequada, que precisa para o médico fazer uso, um uso específico para a Covid. É UTI de campanha que olha, não tem UTI, não tem esperança de ter UTI, tratamento por pessoa com problema renal não há expectativa. Sejamos francos, o próprio executivo está comprando ambulância, transporte para levar para fora. Então, e aí, pastor, mais uma coisa até mais séria, que o senhor falou do conselho, dos conselhos, né, municipais. Não funciona o conselho de saúde, o conselho de educação, de emprego, não funciona nada, nenhum deles. E ainda piorou. O Conselho de Saúde, inclusive, até o ano passado, eles mandavam para a imprensa, dizendo, vai ter reunião, né? Vai ter reunião. Hoje, nem isso. Eles escondem, inclusive, da imprensa que vai ter reunião do Conselho. E o Conselho é para dar pluralidade, realmente, é social. É a sociedade que está lá no Conselho, né? E que vai mostrar para o Executivo, para o Poder, né, Executivo, dizendo o que a sociedade quer. É esse o objetivo, né, Maxwell? Quais as decisões precisam ser tomadas, né, através aí, porque cada membro do Conselho representa parte da sociedade civil organizada e eles trazem aí as necessidades, né, os anseios da sociedade. Mas, infelizmente, como disse o pastor, e isso há um bom tempo não acontece. Quando o pastor diz da legislatura passada, eu concordo com ele em partes, porque nós tivemos lá alguns vereadores que foram ferrenhos na cobrança do que precisava ser feito dentro do município de Ponce Lacerda, mas infelizmente nós estamos vivenciando isso hoje, que a gestão pública do município hoje não acompanha o desenvolvimento da cidade, está muito aquém do que está acontecendo no desenvolvimento de Ponce Lacerda. Na semana passada, Vieira, para você ter uma noção, eu recebi uma ligação de um empresário aqui de nossa cidade, de uma grande empresa que um dos acionistas estavam vindo para Ponce Lacerda e de última hora recebeu a informação que não tinha como pousar a aeronave da empresa aqui no nosso município. E nós tivemos que correr atrás de fazendeiros, né, de pista particular, para que esse empresário pudesse conhecer a realidade do nosso município, né? Na verdade, ele já tinha uma empresa, ainda não tinha visitado, um dos sócios ainda não tinha visitado Ponce Lacerda e teve a surpresa que existia uma pista asfaltada aqui, mas sem condições de uso. Tem quase um ano. Está interditado há quase um ano. Acho que agora em abril, no ano que vem, faz um ano que está interditado lá, e o prefeito não faz porque não quer. Falou, isso é coisa para rico. O aeroporto é para rico, então deixa correr. Essa que é a ideia. Aí você viu a diferença ali no VT de Água Boa, né? Nós com quase 60 mil habitantes, outro com 30. A mesmo questionamento que a gente faz, né? Mas é justamente o rico que traz riqueza para a cidade. Ele quer encher a cidade de pobre, de pobreza, já temos mais do que o suficiente. Qual é o índice de desenvolvimento da nossa população? Né? Esses problemas sociais, né? É o rico que traz riqueza, quem traz investimento, que gera emprego e renda. Né? Então, Vieira, olha só, o que nós sentimos hoje especificamente em situação à compra da Santa Casa. Eu não sou favorável, apesar que, como disse lá atrás, o Comepra foi tirado do Conselho Municipal de Saúde. Né? Mas mesmo assim continuamos no Conselho da Santa Casa. Essas incertezas nos dão insegurança muito grande. Por exemplo, pastor, você está querendo dizer que o prefeito vai prejudicar essas entidades? Não, eu não penso nisso não, Vieira. Eu não penso, causa trabalhista não tem política, não tem como, se você, alguma ação trabalhista, né, dessa situação, desses funcionários lá da Santa Casa, for parar na Justiça do Trabalho, eu não sei, eu fico com medo do Comepra estar lá e receber algum tipo de comprometimento. Tem que assumir responsabilidade, né? Pois é. Então, como é que eu assumo responsabilidade? Vamos supor, Maxwell, eu sou sócio de você, né? Eu sou sócio, somos sócios no negócio. A nossa responsabilidade é mútua. Eu tenho que ser claro com você e você ser claro comigo.
Se eu não posso gozar de clareza, de transparência sua, eu não tenho condição de ser sócio de você. Mas quando eu falei no começo, pastor, assim, ó, o Ponce Lacerdense é passivo, aceita as coisas, o pessoal faz um negocinho desse tamanhozinho assim, ó, porque o fulano fez e faz, só falta ir para a praça soltar fogos de artifício lá. Mas a passividade é muita. E essa passividade é que faz com que o município fique patinando. E quando faz essa questão, quando cresce, quando desenvolve, é porque isso é feito da parte toda privada. Não tem nada de público, de apoio do poder público para o crescimento, apoio do poder público para o estímulo ao emprego. Isso não existe. E no caso da saúde, eu vou lhe mostrar isso. O Conselho Curador da Santa Casa são 22 membros. 22 membros. São todas entidades. Tá? E o senhor já foi o senhor foi lá na última semana lá, não teve quórum para discutir o assunto. Era para ser uma Assembleia Geral, não teve quórum, nós ficávamos fazendo uma reunião lá, o senhor estava presente. Mas olhem quem são os membros do Conselho Curador que tem que decidir os destinos da Santa Casa. Isso não é o poder público que decide. Sim. Quem tem que decidir é o Conselho Curador. Olha quem são. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ponce Lacerda. Não vai lá. Presidente do Conselho Diretor, que seria o presidente da Santa Casa. Diretor clínico da unidade hospitalar. O doutor Osmar vai lá. Acho que é o doutor Osmar hoje. Tá. OAB, subseção, vai lá, está sempre lá. Associação Centro Espírita de Ponce Lacerda, está lá, o doutor André sempre vai lá. Associação Comercial, eu estou lá. Conselho de Ministros Evangélicos, está sempre lá. Loja Maçônica, também está sempre lá. Lions Clube, também. Rotary, também. Sindicato Rural, também está sempre lá. Agora, funcionários da Fundação, nunca ninguém foi, eu não vi. Funcionários do hospital, que tem que ter um representante lá, porque eles são os maiores interessados, porque se lá fechar, eles vão ficar sem dinheiro para receber a rescisão contratual. Médicos de Ponce Lacerda, nunca foram lá. Odontólogos de Ponce Lacerda, nunca apareceram lá. Farmacêuticos e bioquímicos, também não. Imprensa de Ponce Lacerda, nunca apareceu lá. Só vai lá para fazer matéria. Agora, para defender, para discutir o assunto, tá? Não foi. Veterinários de Ponce Lacerda, contabilistas, engenheiros, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Todos eles aqui que eu citei são membros do Conselho Curador e nunca foram lá para saber se é Santa Casa, para discutir os assuntos de Santa Casa. Eu vou defender a imprensa aí, tá? Porque o representante da empresa no Conselho, na época, era o senhor Eridson Vieira. Se ele não faltou em nenhuma reunião, eu vou entrar em contato com ele, tá? Não. Se ele não compareceu em nenhuma reunião, eu vou entrar em contato com ele, porque ele era o legítimo representante da imprensa no Conselho do Hospital Vale do Guaporé. Está faltando a imprensa se reunir e indicar um representante para dizer, esse aqui é o nosso representante para estar lá para discutir o assunto. Então, é o que ele fala assim, falta ação. Nós somos passivos demais. Nós somos passivos, nós não brigamos, nós não discutimos. Talvez não, com certeza. O único programa na área de comunicação que se discute aqui, acho que de manhã também, né, na rádio. Na rádio tem o Nereu e o Celso, né? Eles discutem bastante esses assuntos do município. Mais nada. E está tudo bem. E aí todo mundo fala assim, o prefeito está com 80% do... Né? Na verdade é 55% dos votos, né, de Ponce Lacerda. O prefeito está com 80% e está tudo bem. Está tudo bem com 75 milhões na conta, não se faz ação nenhuma, não tem estratégia nenhuma, a saúde nesse estado que está, e está tudo bem. Ô Vieira, o que me preocupa, hoje você como membro do Conselho, saberia responder para os servidores quem assume a responsabilidade a partir de agora nas rescisão de contrato dos servidores do hospital? Alguém que for demitido, alguém que pedir as contas? Quem vai fazer esse acerto com o hospital? Não, todos os funcionários, eles eram da Fundação do Trabalhador Rural, a Fundação Médica, né? Fundação Médica aqui de Ponce Lacerda.
E aí eles foram migrando, aos poucos foram migrando para a Soubem, que é a empresa que administra o hospital. Então todos eles estão hoje, são cerca de 160 funcionários, estão vinculados à Soubem, com carteira assinada, tudo da Soubem. Tá? A Soubem não tem patrimônio nenhum, não tem absolutamente nada, tá? E a hora que ela zerar, que ela parar, tá? Esses funcionários não vão receber nada, não tem dinheiro para nada. Não tem dinheiro para nada. Se não tem dinheiro para pagar remédio, não tem dinheiro para pagar os médicos, não tem dinheiro, ela é deficitária. A fundação hoje é deficitária. Entra menos dinheiro do que o hospital gasta. Se não tem dinheiro para pagar as contas, você imagina, não tem nem previsão para pagar a rescisão contratual. Hoje, a parte expressiva dos funcionários tem que entrar na Justiça do Trabalho para poder receber. Tá, mas ele vai receber de quem? Não vai receber, não vai receber. Não vai receber. O único patrimônio que tinha a fundação era essa matrícula, esse pedaço de área que era que era ali que a prefeitura rematou. Esse dinheiro que a prefeitura comprou, pagou, foi para quem? Vai ser pago aqui. Não, essa é uma ação judicial. São 15 ações, são 32 ações judiciais que totalizam em torno de 15 milhões de reais. São ações antigas. Estão bloqueadas esse valor. São ações fiscais. Isso é uma ação de impostos que ele não pagou, execução fiscal que o município não pagou. Esse processo foi andando, não paga, foi todo aquele processo, vai para penhora, aí penhorou, não pagou, aí vai para leilão. Ele foi para leilão não sei quantas vezes, 5, 6, 7 vezes aí. Esse valor foi direto para o processo, para aquele processo onde o imóvel estava penhorado. Então, a prefeitura fez um negócio tranquilo, assim, ela pegou o dinheiro, depositou, nem depositou, pagou, né, é um leilão judicial, pagou aquele dinheiro, foi amortizar a dívida naquele processo judicial específico ali. E acabou, mais nada. E os demais processos que estão em andamento? Vai continuar agora, mas sem patrimônio nenhum. Então, isso se chama calote, né? É isso que eu falo, assim, ó, esse é o outro lado da história, o outro lado negro da história, tá? Porque quem está dando calote na sociedade, tá? São os membros do Conselho Curador. E os membros do Conselho Curador são quem, pastor? Rotary, Lions, Maçonaria, OAB, Associação Comercial, Lar Espírita, o pároco da cidade, essas entidades estão dando calote. Esse é o grande problema. Pastor, vaza logo desse negócio aí que vai sobrar conta pro senhor também, viu? Não tô brincando, não. Vai sobrar para os representantes dessas entidades aí. Alguém vai ter que pagar essa conta aí. Você vê, é tudo bem amarradinho, né? No Estatuto Social fala que os membros do Conselho Curador não respondem solidariamente pelas dívidas do hospital. Né? Não sei se essa é uma cláusula que, se na justiça, né, vai valer ou não, é uma cláusula leonina que fala, você montou um jeito para tirar fora. Você gera dívida, você dá o calote, mas não é responsável, mas não responde por isso. Então, é esquisito, né? Vieira, a insegurança, aí, Maxwell, eu falo assim sobre qualquer pessoa que pensa em investir em algum lugar ou em alguma coisa, ele sempre vai analisar o risco que ele corre. Né? O risco. Se ele percebe que há uma cidade que oferece menos risco, para qual ele vai? Para qual oferece menos risco. Uma certa segurança. Que dá a ele uma certa segurança. Veja bem, Santa Casa é o único hospital que temos no município. E está nessa situação. Imagina se de repente, da noite para o dia, esses funcionários empinam a carroça e fala, só vamos voltar a trabalhar o dia que a gente tem uma definição com essa questão. Como é que fica a nossa situação, Ponte Lacerda? Quando a gente precisar de um pronto atendimento, vamos dirigir a quem? Vila Bela? São Domingos? Para onde que nós vamos, né? A estrutura da atenção básica não é fazer serviço de UPA, mas vai sobrar a única coisa,
a atenção básica, talvez fazer serviço de UPA. Então, é essas coisas que eu falo, que muitas vezes, Vieira, as informações elas não são socializadas de maneira clara, né, de maneira segura, parece que é mantida meio a 7 chaves, parece que eu tenho a senha e guardo essa senha só para mim e para aqueles que me interessam. De repente os vereadores, né, podem responder muitas angústias, porque prefeito, vereador são funcionários públicos que devem satisfação à sociedade, porque eles são empregados, são funcionários da sociedade. Prefeito, vereador, judiciário, são funcionários públicos, mas a gente vive numa inversão. Parece que a população tem que servir os poderes, não os poderes constituídos servir a população. Há uma inversão. Então, eu vejo assim, essa insegurança, esse medo de colocar a cara a tapa e de saber como é que eu vou ser interpretado, como é que eu vou ser entendido. Será que essa cidade me oferece segurança? Né? Há muito tempo a gente tem pensado sobre o nível de profissionais para a Santa Casa. O cara vendo toda essa coisa envolvendo Santa Casa aqui em Ponte Lacerda. Está trabalhando em Cuiabá ganhando 3 mil. Aí vem para Ponte Lacerda para ganhar 5. Não estão pagando nem cargo social. Como que me dá segurança de salário? Mas vem, pastor, vem médicos para cá. Acho que um dos últimos médicos que veio aqui, ele teve que ficar, inclusive, alguns meses parado, porque estava aguardando o número dele no registro do CRM. Tá? É o tipo do médico que vem para cá. Né? Ele acabou de se formar, não está nem registrado ainda no conselho, né? Aí já vem para Ponte Lacerda. Aí imagina, vai aprender, né? Vai aprender no dia a dia com o que está acontecendo ali. Quando a gente precisa justamente ao contrário, né? Nós precisamos de médicos com experiência, com a tranquilidade de você chegar e ser atendido, né? Nós precisamos, sim, do doutor Osmar, doutor Anésio, né? Esses médicos assim, o doutora Rutiane, doutor Wilza. Agora, veja se esses médicos estão lá na Santa Casa. Só está o doutor Osmar lá porque ele vive 24 horas, ele adora aquilo lá. Lá o doutor Osmar, doutor Ayrton, né? E o doutor Vinícius, exatamente. Que está no plantão da ortopedia. Os outros médicos não vão, os médicos com experiência, tudo não estão na Santa Casa. E era para estar lá. Por isso que eu falei, Vieira, que pela instabilidade que a gente tem no nosso município, se eu também fosse médico, talvez viria para cá até que uma porta melhor me abra. Com certeza. Em outro município mais estruturado, no município como Água Boa, né? Agora, não sei, né, Vieira? De repente, essa notícia que chegou lá em Ponte Lacerda, chegou a respeito da Santa Casa lá em Cuiabá, por exemplo, né? Realmente foi vendida por alguém. Quem vendeu? Porque passa a impressão que agora temos um hospital municipal. Isso, exatamente. Isso está acontecendo. E que, na verdade, não temos. Bom, no começo do programa, eu até coloquei aqui, eu acho que o pastor começou a falar e depois mudou o assunto, sobre a questão da vacinação, pastor. Nós temos uma informação aqui que a vacina em Ponte Lacerda, a primeira dose só tem Coronavac. Nós precisamos confirmar isso, né? Porque para menores de 18 anos, a única vacina que está testada e aprovada é a da Pfizer, não é a da Coronavac, né? Então a gente precisa ter um certo cuidado. Eu não sei, a gente vai investigar isso aqui para ver certinho, ver qual é a vacina que está sendo colocada à disposição das pessoas aqui, para os menores de 18 anos, para serem vacinados, né? Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Eu imagino, né, que a vacina esteja suspensa para menores de 18 anos em Ponte Lacerda. Eu não sei se você tem alguma informação disso. A informação que eu tenho no presente momento é sobre a questão da terceira dose de quem tomou Coronavac, né, para idosos, já estão aplicando aí a terceira dose. Mas até na semana passada existia uma certa dificuldade para os nossos jovens, na vacinação dos nossos jovens. Eu não sei se isso se mudou da semana passada até a presente data.
Tá certo. Bom, para a gente terminar, pastor e Maxwell, só em um minuto aqui. Na realidade, o Brasil já assumiu que a pandemia já é coisa do passado, né? Nós já voltamos, já está liberado o campo de futebol, os estádios já estavam lotados, os eventos estão todos, né? Já há uma lei estadual e municipal também liberando todos os eventos, né? A única obrigatoriedade agora é que por enquanto se use máscara, né? E aí eu acho que a partir daí agora já o coronavírus é passado e nós vamos tocando a vida para frente. O que vocês acham disso? Eu tenho receio muito grande com essas coisas, Vieira. Eu sou bastante incrédulo e eu fico preocupado, porque de repente, misteriosamente, a doença desaparece e agora as pessoas voltaram a morrer de câncer, voltaram a morrer de outras coisas que nesses pouco tempo atrás ninguém morria mais de nada. Todo mundo morria de câncer. E eu fico muito preocupado com essa questão da ciência hoje, né? A ciência, mas eu nunca vi até agora um estudo científico no papel, fala, olha, tá acessível lá não sei o quê, por que abrimos estádio? Eu presumo, tá chegando a época da eleição, né? Então tem que aglomerar as pessoas para as reuniões dos deputados e senadores, né? Então, e agora o vírus foi licenciado. Demos alta para o vírus, ele está atuando em outro canto. Então, o que eu fico preocupado, se dias atrás uma pessoa muito simples fez um comentário e eu fiquei pensativo sobre o comentário dessa pessoa muito simples. Ele falou assim, pastor, depois que repórter e político começou a prescrever remédio, a gente não precisa mais de médico. Porque, na verdade, a gente vê muita coisa na televisão, vê muito político falando, mas médico de verdade, qual é o estudo científico para essas liberações? Se há pouco tempo era tão taxativo, tão veemente, tão forte, tão evidente, e agora as coisas mudaram assim repentinamente, eu fico muito preocupado com esses milagres. Maxwell. A doença não acabou. A pandemia ainda está aí. Embora bastante amena, mas os números do estado dizem isso. Se eu não me engano, nas últimas 24 horas nós passamos de 200 pessoas contaminadas, né? Confirmadas com vírus. Se eu não me engano, esse final de semana, nas últimas 24 horas, nós tivemos acho que mais 6 mortes, né? Então, o vírus ainda está aí. E essas aglomerações é o que me preocupa, porque desde o início da pandemia eu acho que é a primeira vez que está acontecendo as aglomerações de verdade. Você viu aí nos jogos de futebol aí do Cuiabá, na capital do estado, e isso tem acontecido em todo o Brasil, e isso é preocupante, porque se não tomar cuidado, Vieira, a terceira onda volta, e não adianta usar máscara não, porque o contato direto que essas pessoas estão tendo aí nesses grandes eventos pode prejudicar muito a nossa população. Me parece que inclusive já vão começar a vender ingressos para o carnaval, né? O carnaval no Rio já está confirmado, né? O Rock in Rio já vendeu, né? Rock in Rio já vende de 2022, todos os ingressos já foram esgotados, já foram vendidos, em 2 horas venderam acho que 440 mil, 400 mil, algo assim de ingressos foram vendidos. O meu temor, Vieira... E o carnaval também parece que já começa a vender os ingressos. O meu temor, Maxwell e Vieira, não acabou e não vai acabar com a pandemia. O que na verdade nós estamos vivendo no Brasil é que na verdade as nossas máscaras estão sendo transformadas em mordaça. Quando a gente fala dessa falta de participação da sociedade, é reflexo para mim desse amordaçamento que nós temos sofrido. Levar as pessoas a deixar que os outros resolvam por mim. E para mim é reflexo. Hoje a gente vive desesperado com o preço da água, preço do gás. E eu fico em casa, que ninguém questionava. O prefeito baixava e desbaixava decreto, fica em casa. A economia a gente vê depois.
E agora, o que as prefeituras estão fazendo para as pessoas ficarem em casa? Economicamente, qual é o projeto social que temos em Ponte Lacerda? O CRAS, o que está oferecendo? Cesta básica? Está oferecendo possibilidade de emprego para essas pessoas hoje que ficaram desempregadas, perderam remuneração? Não vemos. O que o governo do estado faz? Nada. Fica em casa. A economia a gente vê depois. As nossas máscaras sendo transformadas em mordaça. Tá certo. Obrigado, pastor. Obrigado, Maxwell. Voltamos semana que vem. A todos nós. Uma bela semana.